Olá! Esse vídeo não é recomendado para aqueles que desejam salvar, preservar crenças do sistema, sejam elas quais forem. O meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo muito devagar, acelere o vídeo um pouco aqui no BitChute ou no YouTube. Por favor, leiam as legendas das fotos. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet de Divahide. Vou fazer a leitura da postagem do dia 20 de agosto de 2025. Deboche do sistema da prisão que chamamos de mundo, vida, entre aspas, para com aqueles de mente fracas que formam a massa de humanos reais. Um personagem rachando o bico de vocês, que em todos eles acreditam, e se não acreditam em todos, acreditam naqueles que vocês favoritam e confiam. Esse um de agora está sendo aplaudido por nada que fez ou faz mais que falou, usando o texto que o sistema deu a ele. Ele, como bom funcionário da nossa senzala, foi promovido, mostrado, exibido. E assim ele apareceu muito mais. E agora mentes incautas saem repassando e promovendo, intoxicando e idiotizando outras mentes de humanos reais e comuns. Com a nova cena do dito cujo, ele está sendo parabenizado por aqueles que dizem cuidar das nossas mentes. Só faltam dar a ele o prêmio Nobel. O mesmo fizeram com Obama, que nas suas cenas de político falava e promovia guerras. Historinha. Tempo atrás, um personagem de emburrecimento de mentes jovens e mentes infantilizadas em corpos de adultos apareceu. Assisti algumas vezes e minha mente quase teve um colapso, porque já vi muitos deles e são sempre os mesmos, com novas aparências, idades, vozes, desempenho, atuação diante das telas, holofotes, etc. Mas a instrução e roteiros deles são sempre os mesmos: imbecilizar e idiotizar as mentes dos reais e comuns humanos. Mas o sistema de repente mudou o script e esse personagem que antes servia para falar e mostrar tolices passou a fazer denúncias que pareciam sérias e ele encenou esse papel de jovem sério, fazendo um bem. Que jovem desafiador! Que coragem! A massa gosta de ser enganada mesmo, adora esses heróis que o sistema cria para ela. Esse truque é antigo e eu já expliquei em vídeos antigos muitas vezes. Olhem, o sistema lá atrás nem colocava tantos emburrecedores de mentes tão descaradamente mostrados como emburrecedores de mentes jovens, talvez também porque as mentes dos jovens não estavam tão emburrecidas ou os pais não os deixavam acessar tantos emburrecedores. Não que o mundo do sistema já não nos aborrece assim que a gente nasce, mas pelo menos essas mentes estavam mais equilibradas. Ou talvez seja porque
Hoje em dia, entre a gente, tem os novos humanos, já nascidos com um novo desenho físico humano. Olha o corpo das pessoas jovens que estão entre a gente, até de alguns mais velhos, de repente começaram a sair com os mesmos corpos. De onde vieram? Eles estão no nosso mundo ou a gente está no mundo deles? E a mentalidade desses novos seres é outra. Esses jovens, essas pessoas, elas aceitam o mundo do sistema mais facilmente. Aliás, são apaixonados por tudo que vem dele e de todos que a ele servem. Rapidinho, rapidinho, gostam, curtem, começam a vivenciar, se adaptar, repassar, fazer outras mentes aceitar. São mesmo aqueles minions do sistema. Eu já havia feito os vídeos explicando que os jovens não são o nosso futuro, são o futuro do sistema. Eles ajudam a que tudo que o sistema vai dando seja aceito. Fizeram isso lá atrás, continuam fazendo aqui na frente. E cada vez mais o sistema oferece o que deixa o mundo dele avançado, coisas, situações, mas não os seres humanos. Quanto mais a gente aceita, mais a gente perde. E era esse o papel dos jovens. Os jovens não são o futuro da humanidade. Os jovens sempre foram a nossa perdição. Mas antes que alguém faça uma ideia errada, eu vou pegar as minhas postagens ou se achar o vídeo que comecei e vou explicar mais isso. Por que que o sistema usa os jovens? Quanto à mente de jovens, eu já expliquei sim, desde muitos anos, 10, 15 anos, porque são mentes frescas, assim como eles fazem com os bebês. Mas eu expliquei muito, muito mais coisa. E, inclusive, eles servem para pagar depois a aposentadoria de outros que foram jovens e ficaram mais velhos. Esse é o verdadeiro papel dos jovens aqui, porque a juventude de todos entra em desconstrução na hora que o sistema já reprogramou, já manipulou os corpos que habitamos. Voltando aqui à minha postagem. Lá atrás, às vezes colocavam artistas adultos e mais sérios, mesmo que essa seriedade seja parte da mimetização que fazem de humanos reais e dos seus scripts de encenação do mundo e narrativas que rolavam na linha do tempo naquela altura. Ou colocavam personagens exibidores de títulos superiores que impressionavam a mente dos marionetados humanos da massa. Mas por que o sistema mudou o script desse emborrecedor de mentes jovens ou infantilizadas em corpos de adultos? Estou falando desse novo que está aí sendo aplaudido por não ter feito nada, só falado que o sistema quis. É normal ele fazer isso? É bem normal. E ele repete sempre para ver se a esperteza ou o movimento mental das mentes sovadas e enganadas cresceu ou se elas estão saindo desse estado de abobamento. Assim, esse personagem das agências do sistema, ou se ele for já de um meio que vem diretamente do sistema que servia para entreter os jovens, mentes incautas e convencidas que estão acessando as coisas certas e boas desse mundo. Agora ele é visto como um daqueles jovens sérios, ganhando até agradecimento. Como já expliquei em meus vídeos, não existem doenças mentais. Eles não podem colocar doenças na mente. A mente é só acesso. Mas eles podem sim colocar no corpo e em tudo que a mente humana acesse pelo nosso usuário, entre aspas, que somos nós mesmos fora daqui. Somos o nosso original fora daqui e aqui somos presenças refletidas, percebendo-se humanos, nascidos e vivos, percebendo-se, vivenciando uma humanidade, uma escravidão total aqui. Mas penso que não é escravidão, foi um nascimento, um divino, um presente. Ai, que alegria viver aqui neste mundo maravilhoso, não é? Então, enfermidades e doenças são colocadas, não só doenças, enfermidades, distúrbios, dificuldades, entupimento, qualquer coisa que prejudique o corpo
E o acesso da mente e o corpo para não ficar em harmonia, em perfeição, e estar sempre em conflito e confusão. Assim que são colocadas, acrescentadas, implantadas, desencadeadas, acionadas ou sugestionadas pela repetição de sintomas oriundos das informações que esses falsos bios humanos deram, sabe? Esse monte de médico aí, leitores de script, bombardeando informações de doença, um fala uma coisa boa, daqui a pouco o outro inverte. Como que pode ser que o órgão de medicina permita que eles façam isso? É porque está tudo aqui controlado, não é? É tudo uma coisa só. A gente não está naquele mundo normal. É outro, ainda que seja o mesmo. Mas isso aí também já expliquei. Vamos continuar. E essas informações que eles deram são informações do quê? Dos sintomas de doenças, ou estado de saúde, ou daquilo ou do que prejudique a saúde. E eles deram todas essas explicações e mostraram, e tudo isso foi explicado e mostrado e bem detalhado pelas informações desses funcionários do sistema com aparência e comportamento humano. Portanto, diariamente há um bombardeio de dados e informações que as pessoas que formam a massa marionetada consomem, de modo que essas informações, quando forem aceitas e colocadas em práticas pelas vítimas humanas, não as extermine, quer dizer, não vai matá-las, não desequilibrem rapidamente a saúde delas, tem que ser tudo ao pouco, é igual comer carne não nos mata, apenas nos adoece, nos torna mais violentos e tanto mais coisas. Não precisaríamos comer carne se a outra natureza espontânea estivesse aqui. E se os corpos ainda fossem os outros e não esses corpos dependentes e precisa parasitar outros corpos e ser parasitado por outros corpos também. Então, eles não vão matar as pessoas rapidamente. Pode acontecer, sim, que uma delas ou mais morra de repente com essas informações, que acabe fazendo alguma coisa errada. Mas normalmente são prejuízos que dá para sanar se a pessoa perceber que caiu numa cilada. Ou se um médico detectar que houve um erro, que ela fez alguma coisa que prejudicou a saúde dela. Ninguém vai se referir ou vai culpar esses leitores de scripts. Quem sempre vai ser culpado é a própria pessoa que ficou doente. Embora possam ocasionar prejuízos, seja após longo tempo ou não, em maior ou menor grau, ou até mesmo nada a ser notado, que as pessoas possam perceber que são resultantes da crença e adoção das orientações e recomendações oferecidas por esses redatores de roteiros, desses funcionários do nosso sistema carcerário, esse jogo estúpido e insano, onde só pode entrar se nascer e viver no esquecimento, vivenciando imbecilidades. Me refiro às doenças que não estão no script do nascimento, pois as que estão no script de vida do seu nascimento, pode-se nascer também com as doenças já, pode sair do útero com elas ou desenvolvê-las depois. Porém, muitos de nós não tínhamos que estar doentes. Eles usam a mente para causar medo e confusão mental, levando essa mente a fixar o que eles querem para nos adoecer. Antigamente, eles faziam isso em menor escala, usando artistas adoecidos, entre aspas, promovendo doenças queridinhas do nosso cruento e insano gerador de maldades. Tenho vídeos também explicando isso. Como eu já expliquei, artistas famosos, poderosos e todo tipo de pessoas que a massa consome são os outdoors. Seus corpos, eles são cartazes e propagandistas de tudo que o sistema queria e quer que os marionetados fixem como verdade ou não, bom ou ruim, certo ou errado, da moda ou não, da saúde ou não, da inteligência ou não, da beleza ou não, da humanidade ou não, e assim segue. E hoje em dia, através do mundo virtual, que é o seu território mais fácil para manipular a mente dos que estão no jogo para serem marionetados, vivendo no esquecimento de quem são e onde estão,
ele e tudo dele usam os médicos leitores de scripts, sabe? Eles leem textos prontos, decoram e depois se expressam como médicos humanos, como os artistas, passando informações gerais de doenças, juntamente com outras que causam confusão mental. Mesmo que exibam quilos e quilos de diplomas pendurados na parede, mesmo que você vá lá se consultar com eles podem ter tudo aqui dentro desse sistema. Eles nascem, entre aspas, e são produzidos e programados para isso. Faz parte da natureza deles. Nada é difícil. Na natureza está o talento de mimetização, de artista, de ensinar, de interpretar. Dessa forma, confiando neles, porque tem aquele título exibindo doutor disso, nutricionista daquilo e assim vai, as pessoas não sabem mais o que é bom ou ruim, pois há outros leitores de scripts exibindo títulos de doutor, médicos, especialistas, nutricionistas e outros similares, dando a informação contrária desses outros personagens, leitores de scripts da área, né, da mesma área. E todos são leitores de scripts, só mudam a fisionomia, o jeitinho de falar, uns são mais carismáticos, outros não. Alguns parece que estão atacando o outro, mandando mensagem para o outro, é tudo encenação. Nossa gente precisa aumentar a maturidade mental. A nossa gente aceita e acredita em tantas coisas absurdas desse mundo, mas imaginar que essas pessoas com aparência humana não são humanos reais, isso para elas é absurdo demais. Então tá bom, não quer imaginar que elas não são humanos? Imagina que elas são humanos que trabalham para o sistema e você não tem contato com eles. Assim como no show do Truman. Eles colocaram que os artistas que lidavam com o Truman eram humanos como ele mesmo. Pois é, faça desse jeito, fica mais fácil para sua mente entender que nós estamos com os inimigos, dormindo com os inimigos, acordando com os inimigos, passeando, namorando, casando, tendo filhos, sendo amigo deles. Mas a amizade, você sabe, é igual do show do Truman. Olha o amigo do Truman. Parecia tão amigo, mas era um deles. O sistema jogador, ele gosta mesmo desses desafios. Ele deixa as pistas e cada um interpreta como quiser. Ele até ajuda colocando seus personagens para interpretar o filme ou a série como eles quiserem. Mas aí está, ele está dando dica de quem são aqueles que trabalham para ele e que representam aqui dentro pessoas comuns em cargos altos, em posições altas, ou posição de entreter, divertir, distrair, curar, informar, etc. Assim, as nossas pessoas acreditam no mundo do sistema dos absurdos. Tudo bem, é o sistema que deu, temos que acreditar, não é? Porém, eu peço para entender que nós estamos com outros aqui e que eles não são humanos comuns como nós aqui. Se eu falasse que eles são deuses, demônios, espíritos, alienígenas, reptilianos, almas penadas, seres de outra dimensão, universos paralelos ou qualquer figura, imagem, criaturas e seres usando a descrição de assuntos com personagens do mal ou do bem que o sistema passou às nossas pessoas, aí não se torna mais absurdo. Tem que acreditar. Afinal, tem livros, tem personagens, tem os títulos exibidos, pendurados, aquele monte de títulos. Olha a postura deles, né? Como são desenvoltos diante das telas. Que palavreado bonito. Como eles falam com seriedade. Oh. Pois é assim que o inimigo pega vocês. Porque eles sabem como a mente humana é fraca. Como eles podem e eles sabem como fazer e convencer as pessoas a darem créditos a eles. Nossa gente está sempre seguindo o sistema. Nossa gente não larga o osso que o sistema joga para ela. E como cãozinho domesticado, aceita o osso e fica ali quietinho e feliz, lambendo e roendo o osso, até mesmo quando ele já está fétido e velho. Dias atrás, conversando com Antônio, falamos do quanto de séries e filmes
Eles começaram a mostrar atualmente sobre pessoas voltarem à vida, até mesmo saindo de túmulos, que não são mais considerados zumbis. Bom, a mensagem, tempos atrás, deixou informações importantes sobre certas informações sobre a tecnologia e sobre situações e acontecimentos que poderíamos, caso a mente estiver no RPD, pelo menos um pouco, perceber além do que tudo que ele der para parecer e ser, mas que não é, nunca foi, e o porquê dele estar tentando fazer a mente dos marionetados aceitar, acreditar, fixar e esperar a coisa rodar no presencial para essas pessoas nossas vivenciarem e obrigarem as mentes que estiverem no RPD, que infelizmente não tem nenhuma no RPD completo, tem uns poucos, 2 para ser preciso, um no Brasil e outro fora, que estão, mas não chegaram ao movimento completo também. E ela falou, inclusive, sobre tecnologias ou alguma coisa que possam nos garantir que poderemos ou possamos ver e falar com os nossos que saíram do jogo. Lembram do que a mensagem explicou? Porque não existe realmente um humano comum e real, com eles, os que nos controlam, participando de tudo isso. Eles estão sempre abaixo, porque os humanos reais têm um pacote de emoção e, por mais ganancioso, por mais corrupto que os nossos humanos reais sejam, eles dariam com a língua nos dentes caso não sejam psicopatas. E a mensagem disse o mesmo: se acontecesse da gente lá fora, pudesse conversar com o nosso pessoal aqui dentro, a gente ia bater com a língua dos dentes, se a gente tiver língua lá fora. Nós iríamos falar a verdade. Olha, é tudo uma mentira. E íamos explicar como se livrar daqui, ó, num estalo, não é verdade? Se pudessem, os nossos lá fora e aqueles nossos que já estiveram aqui e saíram, descontentes com esse jogo, eles entrariam aqui sem o nascimento para revelar a verdade. Por isso, nunca o sistema vai permitir de verdade que isso aconteça. Se ele trouxer essa tecnologia, esse meio, esse jeito, essa chance de falarmos com os mortos, é do backup que ele tem. Todas as pessoas que entram aqui, que participam desse jogo, eles pegam tudo seu. Essas explicações também estão nos meus vídeos com mais detalhes. Então, eles têm esse backup, mas é só uma palavra, gente. Não é desse jeito que a gente tem que fazer com computadores, certo? E eles podem utilizar isso para criar um ser, uma pessoa que vai parecer as nossas pessoas, mas não serão elas de verdade. Então, tomem cuidado com essas tecnologias que digam que vocês estão falando com a nossa gente que saiu daqui, ok? Se pudesse, eles entrariam aqui sem nascimento para revelar a verdade. Por isso, nunca o sistema vai permitir de verdade. Será alguma enganação. Se cuidem. Vejam essa série abaixo. Eu pedi ao John, meu amigo americano que controla o roubo e a fonação da minha mensagem no exterior, para procurar nas séries as frases que corroborem o que a mensagem fala e ele, o John, faz isso com prazer. Eu não tenho tempo de assistir a todas as séries e filmes e preciso de uma mente mais lúcida possível para assistir e pescar todas as mensagenzinhas deles, claras ou obscurecidas. Essa série que eu mostrei as fotos se chama Revival. John realmente desaprova esse mundo, jogo insano e cruel que somos obrigados a jogar no esquecimento, e por isso ele, não sendo brasileiro, dá mais valor à mensagem e ao meu trabalho amoroso e humano do que os brasileiros já deram ou dão. Espero que vocês tenham lido as fotos com a legenda. Eu elaborei uma lista de séries e filmes, livros e jogos. Por sua vez, ele também organizou outra lista. Constantemente, nós dois escolhemos tanto
frases explícitas quanto expressões ambíguas, camufladas e embaçadas, inadequadas para as mentes comuns, ou seja, aqueles que não percebem a apropriação indevida da minha mensagem humana e livre que passo, ou daquelas mentes que desconhecem os truques e ações do sistema e sua gente, entre aspas, para entenderem, analisarem, observarem, esmiuçarem, debulharem e pegarem do jeito certo para conseguir se tornar uma mente livre e ver com os próprios olhos mentais. E fazemos também com outras frases utilizadas como publicidade, promoção, sugestão, indução, hipnose, direcionamento para mudança de comportamento, pensamentos, ideias, sentimentos. É o que eles chamam de engenharia comportamental, entre outras formas que sejam complicadas, descontextualizadas de propósito, complexa para as massas dos reais e comuns entenderem. Algumas são tão superficiais e outras tão escondidas e embaçadas. Falo das mensagenzinhas em tudo do mundo do sistema que nos controla em relação ao que é oferecido à massa dos humanos comuns. Isso ocorre porque, enquanto eles, que mantêm esse teatro de marionetados, vivendo no esquecimento, estiverem cientes de que, mantendo as mentes das vítimas ocupadas pelo falso mundo, com acesso limitadíssimo ao movimento livre da mente, garantindo que a liberdade do raciocínio se encontra comprometida e que essas mentes podem capturar algumas ideias, mas não todas, e que, mesmo quando compreendem certas informações, essas informações são absorvidas de forma que já foram condicionadas e convencidas a considerar como a maneira correta de analisar e entender o conteúdo que foi dado por eles mesmos. Assim eles ficam seguros, por isso sempre repetem para obter a classificação e catalogação das mesmas. Daí eles liberam, esperam a reação, o comportamento. Como está a mente da massa? Como estão a mente das pessoas? Estão se libertando ou não? Qual o nível de, entre aspas, abobamento, infantilização, inércia, aceitação, obediência, desunião, egoísmo, vaidade e assim vai. Então, as pessoas expressam esse comportamento mental e físico que dão a eles segurança de que poderão continuar invictos e imperando na senzala em que humanos reais vivem suas estúpidas experiências de vida. E você, caiu nessa pegadinha do sistema com esse jovem emburrecedor, seríssimo, fazendo denúncias, falando de coisas sérias? Nossa, ninguém percebeu isso ainda. Só que quando as pessoas comuns tentavam denunciar, não acontecia nada. Aí o sistema coloca um personagem dele. Eu falei para vocês, eles querem somente que os personagens deles sejam os heróis, os salvadores. São eles que têm que ter o poder de fazer alguma coisa. Eu mesma vi pessoas comuns falando que já tinham denunciado, que iam nos vídeos, que fizeram um monte de reclamações. Nada resolvia. Mães e pais reclamando de pedofilia online, de vídeos de crianças, de pedófilo, de um monte de coisa. Nada acontecia. O sistema coloca um personagem nele. E para debochar, coloca um que era emburrecedor de mentes jovens ou de mentes infantilizadas em corpos de adultos. E pronto, tá feito, conseguiu. E a massa ainda aplaude. Ai, é tão fácil enganar as nossas pessoas. Vocês percebem que sempre tem motivo e nunca um motivo vem sozinho. Um motivo também sempre vem ou pode levar para outros motivos. E garanto a você e a vocês, sempre será para nos prejudicar, como eu já expliquei em vídeos antigos. Para nos dar novas regras, leis, obrigar a comportamentos diferentes, obediência e aceitação, nos fazer vivenciar novas narrativas, extrair o estresse do medo, humanizar os personagens deles ou tornar essa gente toda deles especial, inteligente, superior, ou que esses personagens são bonzinhos e assim vai.
Nada é à toa e nada vem de humanos comuns. Tudo é encenação, mesmo que seja nos dado informações com pessoas inteligentes falando com seriedade, mesmo que aconteça nos cenários que pisamos não sejam infantis. Vejam com os olhos da mente de vocês. Tudo vem deles, daqueles que nunca morrem de verdade. Vivem entre nós, não saem daqui nunca, nem tampouco têm conteúdo real, são preenchidos pelo gerador de historinhas do mundo insano, sádico e cruento em que estamos, para encenarem seus papéis entre nós. Dessa forma, nos garantem que estamos numa realidade real, vivendo com milhares de humanos comuns e reais, fazendo parte desse mundo de crenças, bizarrices e esquisitices. Não entreguem a mente de vocês de bandeja para os nossos puxadores de cordinhas. Reajam, digam basta à idiotização e infantilização da mente humana e sejam responsáveis e fiéis às vossas mentes e à nossa humanidade. Fiquem bem, sejam livres de verdade. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.